Cumprimento a todos, rogando a Jesus, nosso Mestre, que deposite suas bênçãos sobre todos nós. Lucas era perdidamente apaixonado por Maria, que era sua prometida. No entanto, este amor não era correspondido. Eram tempos antigos ainda, no final do século XIX, quando, certa feita, Lucas encontrou Maria conversando com João. E num gesto tresloucado de ciúme, sacou da pistola, deu um tiro e acabou com a vida de João. Naquele mesmo momento, Lucas saiu dali e nunca mais voltou. E Maria, desesperada, acabou sendo internada pela família num convento, onde passou o resto dos seus dias. João, morto, desencarnado, passou a obsedar o seu assassino, Lucas, e permaneceram numa relação de ódio até que Lucas também viesse a desencarnar. Na espiritualidade, Maria, numa condição mais equilibrada, amparada por outros mentores, acabou atuando na intercessão, no socorro, tanto... Boa noite, tudo bom? Tudo? Acabou atuando, boa noite, na intercessão, no socorro espiritual, tanto de Lucas quanto de João. Em sendo submetidos a uma assistência magnética na condição de espíritos, vislumbraram toda uma encarnação anterior, no século XVIII, quando as três pessoas, Lucas, João e Maria, estavam juntos na Terra, só que em outras circunstâncias. Lucas estava desposando Maria e João acabou roubando-a no altar, levando ela embora, e nasceu no coração de Lucas, desde aquela ocasião, um ódio, uma aversão, uma animosidade muito grande por Lucas. O que veio à tona na existência na qual ele acabou tirando a vida de Lucas. E resolveram novamente voltar para a carne, planejando uma nova encarnação, em que Maria se predispôs a unir, ser o elemento de ligação entre aqueles dois seres que se votavam um ódio inveterado, um ódio terrível. E ela vem primeiro. Ela reencarna no seio de uma família humilde, passa a sua primeira infância com muita dificuldade, com muito sofrimento. Logo, com 16 anos, ela desposa um novo companheiro de jornada e são abençoados com gêmeos, Lucas e João, que estão reencarnando. Eles mesmos nascem e desde o berço, numa disputa acirrada um com o outro, uma animosidade enorme, algo incomum entre irmãos, né, se odiando ferrenhamente, mas vão seguindo a vida, né, a infância, a adolescência, a juventude, até a maturidade, mas sempre em contínuas tropelias e desavenças. Até que certa feita, João e Lucas andam pela rua e são surpreendidos por um ladrão, né? E o mesmo saca de uma pistola e arremessa na direção de João. E João, então, quando estava prestes a ser atingido, é salvo pelo irmão Lucas, que havia tirado a vida dele na outra encarnação. E estava, através daquele episódio, de certa forma, resgatando a sua dívida
perante as leis divinas. Lucas desencarna, agora já numa condição melhorada, mais equilibrada, consciência em harmonia com as leis divinas, aguarda, né, a conclusão da experiência encarnatória de sua mãe, antiga companheira, que era objeto do seu amor, da sua afeição, Maria, e do seu irmão, João. Já no ocaso da vida, ambos vão assistir no estado de São Paulo, onde morava, uma atividade circense, e o circo todo desaba, e dezenas e dezenas de pessoas morrem, entre eles Maria e o seu filho João, que são acolhidos na espiritualidade por Lucas, que havia desencarnado antes, e são encaminhados para uma colônia espiritual onde continuariam uma nova atividade espiritual de crescimento e de evolução. E nós contamos essa historinha na forma de versos, nós vamos ler e depois fazer rapidamente uma análise. Crime e reparação. Com ciúmes de Maria, por uma simples conversação, Lucas se enraiveceu e tirou a vida de João. Passando para outra vida, mergulha em perturbação. Arrependido, então chora, desejando reparação. Deus, tomado de misericórdia, permite a reencarnação. Agora, Lucas, João e Maria estão em nova posição. Maria encarnou primeiro, cheia de amor e compreensão. Mais tarde, na condição de mãe, teve os gêmeos Lucas e João. Ao longo da infância, era só briga e confusão. Parecia um gato e rato em constante dissensão. O destino quis uni-los, objetivando a reabilitação, promovendo a paz e o equilíbrio dentro de cada coração. Certo dia, já adultos, surpreendidos por um ladrão, escapa do revólver um tiro, mas Lucas protege João. Terrível fatalidade! Lucas é ferido no coração. Ali mesmo tomba caído, morrendo nos braços do irmão. Voltando para a espiritualidade, em sua nova condição, traz a consciência tranquila, por ter alcançado a redenção. Muitos anos depois, sentindo sublime emoção, ocorre o reencontro de todos a caminho da perfeição. Então essa história, que não é uma história em particular, pode ser a minha história, pode ser a história de vocês, porque ela, em sua amplitude, procura retratar, né, os mecanismos divinos, os mecanismos das leis maiores que atuam no circuito existencial da vida de cada um de nós. E dessa história nós gostaríamos de destacar 4 itens. Né? O primeiro, o da nossa imortalidade. É sabido para nós que nos abrigamos no seio da doutrina espírita que nós não nos limitamos a este corpo físico, que nos serve de vestimenta, de roupagem, de cobertura. Há algo mais profundo, mais sutil, mais diáfano, que é o ser espiritual, que é a nossa essência, que difere de tudo o que possamos imaginar como matéria. Esse ser não tem forma específica, né? O que lhe dá forma é uma substância semimaterial, que é a duplicata do nosso corpo físico, que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, chamou apropriadamente de perispírito, e que é conhecido desde todos os tempos. O apóstolo Paulo, por exemplo, em uma de suas epístolas, chama o que Allan Kardec denominou de perispírito de corpo espiritual. Então isso já era conhecido no seio da igreja primitiva. Já tinha um entendimento desse corpo
que envolve o ser espiritual. Então, nós sabemos que nossa vida não se reside ao corpo físico, existe em nós algo mais, que é este ser espiritual, que está ligado ao corpo físico pelo corpo espiritual ou pelo perispírito. E isso é consenso em todas as religiões, e todas as doutrinas espiritualistas defendem a mesma coisa, que o ser humano não é apenas matéria, que existe nele algo mais. E a este algo mais chamam de alma, de espírito, de ser espiritual. Isso é uma crença difundida em todo o planeta, em todas as culturas. Tanto que jamais houve na Terra sequer um povo, sequer uma cultura que não acreditasse nisso, de que nós não nos limitamos a esse corpo físico. E é consenso também em todas as doutrinas espiritualistas, em todas as religiões, que após a nossa morte, o que morre apenas é o corpo. O espírito segue além, segue vivo, segue pujante, segue sendo o que era e o que fez de si ao longo de sua vida. Então nós sabemos que na atual experiência encarnatória, nós vivemos um ciclo de tempo na Terra que é indefinível. Nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui. Cada um encontra-se já na faixa etária que lhe é específica, mas nós não sabemos quanto tempo mais nós teremos para frente. Salvo em outras circunstâncias que através ou de uma revelação mediúnica, ou de um comunicado do mundo espiritual, ou de uma premonição ou intuição, como é muito comum, algumas pessoas acabam desenvolvendo uma ideia mais ou menos exata do tempo em que vão desencarnar. Existem relatos históricos de pessoas que previram com uma precisão incrível o dia, o ano, às vezes até a hora aproximada em que morreriam. Existe um exemplo clássico, que é o caso de um místico espiritualista italiano que se radicou no Brasil, chamado Pietro Baldi. As suas obras, embora não sejam espíritas, elas são muito interessantes e durante a década de 60, principalmente, elas foram muito estudadas no meio espiritista. Ele tem uma obra, ele tem um conjunto de 24 obras. A primeira se chama Grande Síntese. Se nós lermos um Hermínio de Miranda, se nós lermos um Jorge Andréa, se nós lermos um Hernani Guimarães de Andrade, se nós lermos um Herculano Pires, que são grandes estudiosos, ou melhor, que foram grandes estudiosos da doutrina espírita, na referência bibliográfica das diferentes obras que compuseram, geralmente tem referência a alguma dessas obras de Pietro Baldi, em específico a Grande Síntese. Mas é uma obra de uma complexidade muito grande. Mas ele tinha a ideia exata, ele sabia exatamente que após a conclusão da sua missão, da sua obra, quando ele terminasse o 24º volume dos seus livros, ele desencarnaria. E foi o que ocorreu. Então isso é muito comum. Mas salvo isso, nós não temos como definir precisamente o nosso tempo de vida na Terra. Talvez intuitivamente nós saibamos. As pessoas, quando estão prestes a desencarnar, muitas vezes como que recebem algumas ideias vagas no sentido de concluírem alguma coisa que precisam concluir, de falar algo que tem que falar, de visitar alguém que tem que visitar. Esse tipo de coisa, esse tipo de evento é muito comum. Mas a rigor nós sabemos que a nossa vida se desdobra entre dois pontos, o berço e o túmulo. Nós encarnamos no seio de uma família específica, obedecendo a uma programação anterior,
fizemos na espiritualidade e vamos desenvolvendo a nossa vida nas suas diferentes etapas, desde a primeira, a segunda infância, adolescência, juventude, até a madureza, até a decrepitude, tentando cumprir as etapas fundamentais do nosso planejamento encarnatório. Infelizmente, segundo os relatos que nós lemos, que chegam através dos mais diversos médiuns no Brasil e no mundo, poucos são as pessoas que conseguem cumprir à risca a sua programática, que conseguem vir para a Terra e, desde o início da sua vida, terem uma ideia bem clara da sua função na Terra, do seu compromisso na Terra, das suas obrigações na Terra e cumprir com elas da melhor forma que consiga, o mais eximiamente que possa, até chegar ao termo da sua existência atual e demandar novamente a espiritualidade. Então nós viemos para cá da espiritualidade, de um lugar específico onde nos situa a nossa consciência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, passamos esse período existencial e depois regressamos para a espiritualidade. Ou para o mesmo lugar de onde viemos, no qual temos uma vinculação profunda, ou para outro lugar, se cumprimos à risca as nossas obrigações, se nos melhoramos, se evoluímos, se crescemos interiormente, vamos para uma dimensão superior àquela de onde nós viemos. E que não há como precisar, conhecer precisamente. Mas aí surge a seguinte pergunta: por que é tão difícil que um indivíduo consiga cumprir à risca o seu programa existencial? Em primeiro lugar, as suas imperfeições, aquilo que traz dentro de si ódios, ressentimentos, animosidades, rancores, mágoas, coisas que estão presentes no ser e que vêm de outras vidas, como a historinha ilustra. A gente vive no nosso dia a dia uma novelinha e nem se dá conta. Mas se nós fôssemos ter neste momento consciência lúcida de todas as nossas vidas, tudo, cada evento, cada acontecimento que nos sucedeu, tudo se encaixaria de uma forma perfeita, de uma forma sublime, porque nós entenderíamos o porquê de cada coisa. Quantas vezes nós nos perguntamos ante as nossas vivências, as nossas experiências diárias, as coisas que nos sucedem ao longo da existência, quantas vezes a gente procura por um porquê, pede às vezes aos céus, por um porquê, uma explicação, e não encontra muitas vezes, passa a vida inteira e não encontra. Mas se tivéssemos diante dos nossos olhos a visão de todo o nosso passado espiritual, nós entenderíamos. E se não temos, no momento, é porque a nossa condição consciencial não suporta, não é capaz de sustentar essa bagagem. Isso nos prejudicaria mais do que ajudaria. Mas nós devemos buscar resposta, é por isso que estamos aqui. É por isso que procuramos uma doutrina, tal qual a doutrina dos Espíritos, que nos apresenta um conjunto de ensinamentos extremamente novo. Allan Kardec escreve isso na conclusão do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo é toda uma nova ordem de ideias e se destina mais ao futuro do que na atualidade, embora as crenças espíritas se disseminem de uma forma muito rápida no Brasil e em todo o mundo, com uma influência muito grande dos meios de comunicação de massa, através dos filmes, novelas, teatros, etc., que exploram essas temáticas que caíram no gosto geral. A doutrina espírita, não obstante todo esse avanço, se destina ainda mais ao futuro, ao homem do amanhã, do que o de agora.
porque o homem não consegue cumprir, como dizíamos, o seu planejamento encarnatório em função da sua imperfeição, da sua ignorância e principalmente do desconhecimento da sua imortalidade. Embora todas as religiões digam isso, que nós somos imortais, inclusive o Espiritismo, nós vivemos em desacordo com esta crença que nos embala. No nosso dia a dia, nós nem paramos para pensar que nós não somos apenas essa personalidade que está se manifestando agora, e que a nossa vida não se resume apenas ao aqui e agora, que existe uma vinculação muito grande para trás de nós e para a nossa frente, na direção do nosso passado e na direção do nosso futuro. E que nós somos algo muito mais grandioso do que a nossa experiência cotidiana. E não percebemos isso porque a gente está condicionado, em função da nossa educação, em função da nossa cultura, a encarar a nossa vida da perspectiva do aqui e do agora, da perspectiva do corpo físico, parando muito pouco para meditar, para refletir sobre a nossa condição de imortalidade. Se lembrássemos que somos imortais, que esta experiência é apenas um elo numa corrente infinita, nós teríamos mais paciência no momento da dificuldade, teríamos mais resignação no momento da dor, guardaríamos mais paz dentro de nós sem nos agastarmos com o burburinho de fora, pelo simples fato de entendermos a nossa posição no cosmos, a nossa posição no universo. Esta experiência de agora não é mais do que um pequeno elo, não é mais do que uma pequena ligação entre muitas outras existências que já tivemos e que ainda teremos. E que são ininterruptas até conseguirmos adquirir a maturidade espiritual, o crescimento psicológico, concluirmos a nossa evolução espiritual, o que demora muito tempo, né? E exige, o segundo item que gostaríamos de abordar, o concurso da reencarnação, né? A reencarnação é um princípio que decorre imediatamente do princípio da imortalidade. Se nós somos imortais, necessariamente nós precisamos reencarnar, porque do contrário, a nossa sorte após a morte estaria determinada para todo sempre, como muitas religiões ainda acreditam, né, defendem, que morreu ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para o céu, ou vai dormir esperando o juízo final, etc. E a reencarnação, ela surge como um princípio racional, lógico, e como uma consequência natural da nossa condição de imortalidade. Se nós somos uma consciência que está aberta, que está reclamando por experiências, que está desejosa e necessitada de crescer e evoluir, ela necessita de repetidas ocasiões, eventos que lhe propiciem essas experiências das quais depende para avançar, para crescer, para evoluir. Daí a necessidade da reencarnação. Da gente mergulhar novamente nos fluidos densos da matéria, amainar as lembranças do passado, tanto que a generalidade não se lembra das vidas anteriores, o que é uma bênção do alto. A nossa vida na Terra seria impraticável se lembrássemos das vidas anteriores com a precisão. As lembranças que ocorrem ou espontaneamente ou
provocadas, como nas sessões de regressão, ela sempre tem um limite. A pessoa nunca lembra do que ela não pode lembrar. Ali, quando existe, no caso da sessão de regressão, né, onde tem um terapeuta que está conduzindo aquela sessão, o terapeuta também está sendo instrumento do mundo invisível. Porque quem está movimentando os arquivos da lembrança, selecionando o que é oportuno para a pessoa lembrar, para de repente se libertar de um trauma atual, é a espiritualidade, são os mentores espirituais daquela pessoa. Então essa lembrança, podem conversar com qualquer pessoa que fez a regressão, ela vai narrar a experiência como sendo uma memória fragmentária, uma lembrança de alguns lances, de alguns momentos. É muito raro aquelas pessoas que, quando passam por uma sessão de regressão, ou quando vêm essas lembranças à tona espontaneamente, existem muitos casos desse gênero, lembram o que precisam lembrar, lembram o que podem lembrar, né? Lembram o que é possível de ser suportado na atual existência lembrar. Então, a reencarnação é necessária para que a gente volte para a Terra, reinicie a experiência encarnatória que nós planejamos e não cumprimos, a fim de recomeçá-la e tentar levar a bom tempo. A maioria de nós aqui já está na quinta, sexta ou mais encarnação, tentando realizar as mesmas coisas e muitas vezes sente muita dificuldade de conseguir. Existem relatos, por exemplo, de suicidas, né? Pessoas que já a quarta, quinta vez que se suicidam, não conseguem levar a termo uma existência completa. E uma curiosidade que é narrada por vários autores espirituais é de que, geralmente, quando está se aproximando na vida atual do tempo cronológico, da idade em que o indivíduo se suicidou na última encarnação, ele sente, é como se ele estabelecesse uma vinculação direta com aquela existência anterior, e ele sente aqueles impulsos suicidas virem à tona com uma intensidade enorme. E muitos não conseguem, né, opor resistência a esses impulsos que carregam consigo e acabam se suicidando. Cada um de nós aqui, com certeza, teria vários casos para narrar, porque é muito comum mesmo. E também nas nossas experiências corriqueiras, né? Coisas que nós nem damos muita importância. Quantas pessoas que vêm já 4, 5, 6 vidas para tentar trabalhar uma questão interior, como a timidez, por exemplo, e não conseguem. Às vezes escolhem até no berço pais autoritários, enérgicos, para que desde pequena consiga trabalhar sua autonomia, consiga opor resistência ao autoritarismo do pai ou da mãe, consiga se impor para vencer aquela timidez, para conseguir se expressar, para conseguir trabalhar essa questão, e muitas vezes não conseguem. Passa a vida inteira apagado, não consegue expor seus sentimentos, as suas emoções, e acaba muitas vezes perdendo outra vida e necessitando vir novas vezes para a Terra. E às vezes também a gente acaba caindo numa espécie de deslumbramento, né, e fica se perguntando, mas qual a minha missão na Terra? O que será que eu planejei vir fazer aqui? A gente fica sonhando com coisas grandes, né? Mas não é nada disso, né? Nenhum de nós veio para cá para salvar o mundo, né? Nenhum de nós veio aqui para cumprir uma missão que possa atingir toda a coletividade, né? A nossa missão, de uma forma geral, com raras exceções, a nossa missão aqui na Terra é o nosso melhoramento.
e, como consequência dos esforços que fazemos para melhorar, o melhoramento do nosso entorno, dos nossos familiares, daqueles que convivem conosco. Então, o caso de todos nós aqui, a nossa missão se concentra principalmente em nós e no círculo mais imediato, que é o da família, onde a gente tem que concentrar a nossa atuação, e depois, claro, vem a da sociedade, né? É claro que aqui no caso desta casa, é um exemplo específico em que um conjunto de fatores interferem para que a mesma venha a ocorrer. Com certeza um planejamento anterior, talvez, né, antes de encarnar já tenham projetado isso, e as circunstâncias da vida, né, acabam conspirando para que esse projeto se realize, né, junto com o amparo espiritual, em que então a missão da família se extrapola para algo um pouco maior, que vai atingir outras famílias, outras pessoas. Mas, a rigor, né, a nossa missão de vida, a nossa missão fundamental deve se concentrar em nós mesmos. Como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O verdadeiro espírita se conhece pelos esforços que faz diariamente por se melhorar, para ser hoje melhor do que foi ontem e para ser amanhã melhor do que está sendo hoje. Esse é o objetivo, o compromisso maior e o dever de todos nós que nos abrigamos sob o seio da doutrina espírita. E nós não paramos para pensar, né? Não paramos para pensar suficientemente nisso, no quanto a gente precisa melhorar, né? Nas coisas que estão dentro de nós e já estão há muito tempo formando padrões que vêm desde as nossas primeiras encarnações e estão presentes em nós. E a gente acaba não evoluindo, porque se ilude com a vida, com a matéria, com as circunstâncias do dia a dia, com aqui e agora, e perde o rumo, perde o ponto em que deveria estar repousando a nossa concentração, que é a libertação de nós mesmos, o nosso desapego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa agressividade, a nossa impaciência, às vezes até a nossa maldade, né? Porque nós não podemos colocar sobre ombros asas que nós não temos, né? Porque se nós fôssemos anjos nós não estaríamos aqui. A nossa consciência é a juíza suprema da nossa existência e nos aponta com muita clareza os nossos acertos e os nossos erros. E nós, que já temos, né, essa compreensão, a gente tem que procurar concentrar toda a atenção em nós mesmos para nos melhorarmos, em decorrência da nossa melhoria, melhorar aqueles que nos cercam. E a gente age errado, a gente quer melhorar o outro, né? Quer melhorar a esposa, quer melhorar o marido, quer melhorar o filho, quer melhorar o colega do trabalho, quer melhorar o colega do centro espírita. A gente age equivocadamente. A gente tem que fazer o oposto, a gente tem que se melhorar. E a partir do nosso exemplo, a partir do nosso modo de vida, melhorar o outro. A gente jamais, a gente é fruto da nossa presunção, né? A gente jamais vai conseguir tornar o outro melhor, né? Porque isso é algo que depende do outro, diz respeito ao outro. Cada um tem que fazer a sua parte. Melhorar e mostrar na sua vida, no seu exemplo, para o outro, como nós achamos que é correto viver. Então não existe poder maior do que o do exemplo, do que o da vivência diária, onde deve se patentear, onde deve se manifestar a nossa transformação interior, a nossa modificação íntima. É ali que a nossa melhoria deve se verificar, em nossa intimidade, manifestando-se no nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, a reencarnação sempre
faz com que nós tenhamos novas oportunidades para aprender, para evoluir, para crescer, e sempre aproxima as pessoas que precisam estar juntas. Não é por acaso que a gente encarnou numa determinada família, não é por acaso que a gente está trabalhando em um determinado lugar, não é por acaso que a gente conhece as pessoas que conhecem, não é por acaso que a gente tem um círculo de amizades específicos. E aí entramos no terceiro item que gostaríamos de tecer alguns comentários, que são as forças do destino. Deus, em sua sabedoria, estatuiu leis matematicamente precisas que atuam na ordem, na harmonia de todo o universo, desde o átomo até o conglomerado de galáxias. Tudo obedece às sublimes leis e funciona de forma muito precisa. Muito precisa. E os nossos relacionamentos e o nosso mundo interior também estão sujeitos a essas leis. Embora sejam princípios invisíveis, essas leis sejam invisíveis, nós não as vemos, elas atuam cotidianamente, a todo momento, a todo minuto, a todo segundo em nossas vidas, sem que as percebamos. E de uma forma muito sutil, mas de uma forma impetuosa, fazendo com que muitas vezes eventos inesperados ocorram em nossa vida, transformações bruscas que nós nem imaginávamos. Hoje eu estou em determinado lugar, amanhã estou lá em outro lugar, nem planejei me mudar, daqui a 2 meses estou com uma viagem marcada para outro lugar. Então esse tipo de coisa, embora nós não percebamos, tudo isso é impulsionado pelas leis cósmicas, pelas leis de Deus. E como esclarecem os Espíritos, estão dentro de nós. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis divinas? Respondem os Espíritos. Na vossa consciência, na consciência. Então, na nossa consciência, dentro de nós, nas profundezas do nosso eu, estão esses princípios divinos que regulam o nosso crescimento, a nossa maturação, o nosso desenvolvimento, a nossa ascensão. E são justamente essas forças que nos reúnem, forjando os laços familiares, os laços de amizade, os laços que nos ligam. Tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 388, em que a resposta dos Espíritos é bem interessante. Eles dizem que, eles fazem uma afirmação, entre os seres pensantes existe ligação que ainda estáis longe de imaginar e conhecer. Entre os seres pensantes existe ligação que ainda estáis longe de imaginar e conhecer. Então existem entre nós ligações invisíveis através dos liames do nosso pensamento, através das irradiações da nossa alma, do nosso ser espiritual, que estão o tempo inteiro, sucessivamente, atraindo e repelindo pessoas, pensamentos, ideias, desejos, sonhos, situações, acontecimentos, coisas materiais, coisas espirituais, em função desse dinamismo interior do qual nós participamos. Essas forças que nós irradiamos é que atraem para nós aquilo que nós precisamos e levam de nós para o sem fim, para o infinito, a mensagem da nossa existência, que, por sua vez, busca outras consciências que se enquadram dentro do mesmo padrão de vibração, de radiação, de pensamento, de sonho e de busca. Então, tudo isso obedece a essas leis precisas, como era o caso desse drama que narramos de Lucas, Maria e João,
que é, como dissemos, a nossa história também. A gente vive esses dramas no nosso dia a dia, né? Nas nossas experiências familiares, com o que nos acontece, no trabalho, com aqueles que amamos. A gente vivencia isso diariamente. E esta vida é apenas mais uma etapa, é mais um elo que se interliga com as outras, onde um dia nós teremos uma amplidão de vistas maior que nos permitirá compreender, né, o porquê de cada acontecimento, de cada dor, de cada sofrimento, de cada tragédia, de cada tristeza, de cada queda que nós tivemos, né, de cada peça que o destino nos pregou, nós teremos uma compreensão maior. E o quarto item que gostaríamos de comentar seria a grandiosidade do amor. Como nós vimos na historinha que narramos, né, por alto, de Lucas, João e Maria, o que prevaleceu ali, né, na última encarnação que citamos, foi justamente a força do amor. E o amor, ele é muito pouco compreendido. Assistimos no Fantástico, no domingo, depoimento do cantor Roberto Carlos sobre a sua apresentação no Maracanã, e nos chamou a atenção que quando a repórter Patrícia Poeta, né? É Patrícia Poeta, né? Entrevistou ele e perguntou, né, quais seriam o desejo dele ainda para o futuro, né? Ele disse que ele gostaria de compor uma música onde ele conseguisse expressar da forma mais completa possível o que era o amor para ele, que com tantas composições belíssimas, né, que tratam do amor, né, da afetividade, ele ainda não conseguiu fazer isso. Então, o amor é algo muito incompreendido na atualidade. E, às vezes, a gente espera o amor, né, e esquece de dar o amor. O entendimento que nós temos do amor é a afeição que a outra pessoa nos dá, e não a afeição que nós devemos dar a outra pessoa. E a gente repousa, a gente fica estagnado nessa posição, que é também uma posição equivocada de vivenciar o amor. Porque o amor, né, o amor verdadeiro, né, o amor ágape, como entendia Jesus e como falava o apóstolo Paulo na sua famosa epístola aos Coríntios, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Né? Então, esse amor de que fala o apóstolo Paulo não é o amor eros, né? É o amor ágape, né? É o amor doação. Esse amor doação exige desprendimento, exige entrega, exige renúncia, exige resignação. E esse tipo de amor é raro. Talvez as mães, né, sejam o melhor exemplo desse tipo de amor. Porque para a mãe o filho pode ser um bandido, um presidiário, um criminoso, mas a mãe sempre vai amar aquele filho do jeito que ele é. Porque a sua renúncia, a sua entrega, o seu desprendimento é tão grande que ela nem se importa, né, com os descaminhos que o filho tomou, embora sofra enormemente com isso, mas ela ama. Por isso que é apontado, né, o amor maternal como sendo o amor mais sublime. Mas nem todas as mães têm esse tipo de amor, né, amor ágape, amor doação. E esse amor, né, é que possibilitou a Maria, né, reencarnar primeiro, e mesmo ela que devotava outro tipo de amor a João, conseguisse abrigar no seu próprio ventre tanto João como Lucas, passando a ser a mãe deles. Ela que antes era objeto de uma disputa amorosa entre os dois, entre duas encarnações, ou talvez mais, renunciou a esse tipo de amor por ter
evoluído, por ter crescido, por ter sua consciência avançado, para encarnar e acolhê-los em seu seio como mãe. E é o mesmo que muitas mães fazem hoje na Terra, é o mesmo que muitos pais fazem hoje na Terra. Então nós temos esse compromisso de vencermos todas as nossas dificuldades, todos os nossos dramas, todos os nossos conflitos com a força do amor. Não existe outra forma, né? Nós sabemos aqui que cada um tem uma trajetória de vida específica, uma história particular, pejada de dificuldades, sofrimentos, tribulações, lutas contínuas, e tudo isso tem uma razão de ser. E só é possível, né, vencer tudo isso se tivermos no nosso coração minimamente um pouco de amor. Do contrário, a nossa experiência será novamente falida e teremos que recomeçar tudo de novo, repetindo a história mais uma vez. Então nós gostaríamos de agradecer, né, a acolhida da casa, o convite para estarmos aqui. Estamos dispostos a vir outras vezes, né, contribuir com alguma reflexão em torno dessa doutrina tão querida, tão amada, que nos ajuda a administrar essas dificuldades que vivenciamos para termos uma vida o mais feliz, o mais plena possível. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe a todos e principalmente este educandário, né, abrigo de luz, que possa prosperar, crescer, né, em tamanho, né, em qualidade de serviços, né, sendo mais uma fagulha de luz aqui na nossa cidade, diminuindo as sombras que parecem ser cada vez mais densas. Então é evidente, eu imagino, né, que os esforços dos trabalhadores desta casa não devem estar sendo pequenos, né, desde o empenho inicial para fundar a casa, né, desde os esforços diários para manter, né, desde da manutenção, dos cuidados físicos, até principalmente a manutenção desse tipo de trabalho que demanda tempo, dificuldade, com certeza, né, não deve estar sendo fácil. Então rogamos a Jesus que abençoe vocês e que vocês possam ter cada vez mais determinação de levar esse trabalho adiante, né, e multiplicar os frutos, né, multiplicar as ações do mesmo nessa localidade.